Por trás desse debate ideológico que vemos hoje em dia, por trás disso tem uma guerra espiritual, todo mundo percebe isso é claro para todo mundo. Mas já indo direto ao ponto, podemos sintetizar de forma simples que a mentira é o desvirtuamento da verdade. Esse é um tema absolutamente combatido nos dias atuais, com um claro movimento maléfico para sua implosão dentro das mentes e corações de todo o indivíduo. E com a mesma intensidade há uma tentativa de aniquilar moral e legalmente todo aquele que venha se opor a essa onda de devastação. Nos dias atuais basta utilizar a lógica e a razão e sem precisar recorrer a qualquer razão divina para ser condenado por uma conclusão que venha a ser contrária à política de destruição dos valores naturais, ou que venha a reforçar a luz da verdade natural das coisas, absoluta e incorrompível. Obviamente, essa degeneração da verdade não veio da noite para o dia, mas hoje se percebe uma presença em todos os locais, da prática do relativismo moral e do ódio à razão e a Deus. A cegueira para os próprios erros e a própria miséria de espírito, aliada com a negação do que é belo e correto por natureza, leva o indivíduo a permanecer acorrentado à escravidão do mundo, completamente impedido dentro de si de se libertar dos valores nele infundidos. Como os propagadores de falsas filosofias são pessoas que se auto-intitulam iluminados, ignoram o fato de serem limitados e de errarem como qualquer ser humano, mas que no fundo, sabem bem o que eles estão fazendo, que é pura e simplesmente a manipulação das mentes para o favorecimento de um sistema de poder totalitário a ser comandado pelo seu grupo. No fundo é isso que motiva essas pessoas. E eles têm uma retórica para isso. Essa é a primeira prova que podemos verificar facilmente acerca da mentira que quer se impor sobre todos e que se auto-intitula libertadora. Adeptos da Revolução Francesa, olha a palavra aí, chegando para vocês. Que se auto-intitula libertadora dos antigos valores, negando que exista uma verdade absoluta e que tudo é relativo e dependente aos olhos de quem vê. Mas o fato é que a luz da verdade não precisa ser imposta, pois revela-se naturalmente e está ao alcance de todos. Ela nos foi revelada e seu conteúdo pode ser encontrado não em um conceito, mas em uma pessoa, Jesus Cristo. Sendo Ele o caminho, a verdade e a vida, é o Filho na Santíssima Trindade que veio até nós para nos conduzir de volta à razão, para o qual os seres humanos, os anjos e toda a realidade foram criados. Contemplar e amar a verdade por toda a eternidade, traduzido em Deus Trino. Outro problema que também é facilmente percebido é quando alguém cede, aos poucos, à mentira e começa a acomodar o cristianismo em meio a doutrinas diversas, acabando por se tornar apenas um católico cultural, morno, que não configura seu coração aos céus. Você vai aceitando uma coisa aqui, outra coisa ali, aí de repente você aceita uma crença, de repente você começa a abraçar outras ideias, e a hora que você nem se deu conta, já o catolicismo se tornou só uma cultura, só um passatempo de feriado para você, né? No fim das contas, e sem perceber, tornam-se escravos de suas vontades e moldam uma visão de Deus como alguém que deve servi-los para seu bem-estar e a satisfação de suas ganâncias e prazeres. Quantas vezes as pessoas não rezam a Deus pedindo para servir as ganâncias delas? Estando alienados da real mensagem trazida a nós acerca da salvação e colocando a mentira como objeto final de adoração. Enquanto que a verdade que buscamos com nossos próprios esforços depende de nosso intelecto e que estamos imersos nesse mundo que nos condiciona a vê-lo através de suas próprias regras, suas próprias lentes, torna-se difícil qualquer abstração para algo que vá além daquilo que vivenciamos. Mas somente quando nos abrimos para a infusão, e aqui não está aqui, mas eu diria a infusão do Espírito Santo, e a percepção de uma realidade superior, e que vem além de nós, ela não vem de nós, começamos a nos dar conta do tamanho de nossa miséria intelectual, espiritual, cognitiva e de coração. E somente através de um olhar humilde e sem qualquer traço de soberba, torna-se possível ver tal cenário. E esse é o ponto primordial para tomarmos consciência de nosso estado de espírito. Nossa alma grita para o nosso consciente, para olharmos para o além.
E não é nesse mundo que encontraremos consolo para nossas necessidades. Não é nesse mundo que encontraremos consolo para nossas necessidades. Esse mundo aqui é um lugar de guerra espiritual. Esse é um caminho que pode levar uma vida inteira para ser trilhado. Isso é o que mais acontece. E isso quando a gente não morre cheio de mentiras na nossa cabeça. E sem a ajuda do Espírito Santo sendo derramado em nossos corações, não conseguiremos andar muitos metros em um percurso de vários quilômetros. Sem Deus a gente não faz nada. A primeira coisa que você tem que ter em mente. O caminho é muito difícil e cairemos muitas vezes, pois tal procura envolve enfrentar a nós mesmos todo o tempo, enxergar crenças que foram implantadas em nossas mentes e muitas outras coisas ocultas que irão sendo reveladas conforme o caminho for sendo trilhado. Nesse ponto, a busca do Evangelho e das amizades corretas são essenciais, assim como por leitura sobre a vida dos santos, ao invés de livros de autoajuda, por exemplo. Digo isso já em antecipação a algo que encontrará nesse caminho, que é a busca por se adequar à vontade de Deus e a aniquilação do ego, sendo que tais livros estão configurados a muitas práticas contrárias à doutrina católica e que promovem o ego através do que seja feita a minha vontade e eu mereço ser feliz. Não que não há mérito em ser feliz, mas isso pode vir como graça ao seu caminho em consequência de se adequar à vontade de Deus, e virá. E estando na via certa, a felicidade surgirá principalmente através da fé, esperança e caridade. A sua felicidade ela vai ser encontrada de uma forma autêntica através da busca por Deus. E a felicidade que a gente considera que é o ser feliz, ela vem através de muita mentira. Então, o que alimenta a falsa felicidade é a alimentação de mais e mais mentiras que vem através da gente. Até mesmo no padecimento podemos encontrar a alegria em servir ao Pai, entregando todo o sofrimento em detrimento dele, como a conversão e a misericórdia para o maior número de pessoas possível. E a busca pela verdade somente pode prosperar caso houver amor. Ou seja, quando você busca a verdade com amor e rejeita a mentira, por mais bem argumentado que ela esteja, você vai estar indo para o caminho certo. Certamente nunca teremos uma noção absoluta acerca dos princípios mais profundos, isso é só com Deus. Mas sempre teremos aquele sentimento de estarmos no caminho certo ou errado. Isso é um dom que Deus deu pra gente. Porque nunca nos esqueçamos também de que somos incapazes de conceber Deus em nossas mentes, mas que ainda assim podemos contemplá-lo, não dentro de uma criação provinda de nossa criatividade, mas sim na forma do Deus que se revela. Sim, isso é a verdade que veio até nós.